Capítulo 2 e 3 de Apocalipse fala das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Muitos teólogos modernos dizem que as 7 igrejas, na verdade, são 7 eras de igrejas, né? A igreja do ano 1 ao ano 100, do ano 100 ao ano 300 e por aí vai. Já os teólogos mais antigos dizem que não, realmente são cartas enviadas para essas igrejas determinadas, porque elas existiram. Essas igrejas são igrejas reais, existiram. Também tem uma terceira interpretação, que seria cada igreja dessa. Essa é uma interpretação particular minha, eu ainda não encontrei nos meus estudos aí nenhum embasamento, mas é uma teoria minha, Cláudio Ferreira, de que cada igreja dessa também pode ser um tipo de crente, um tipo de cristão. Você olhar ali a identificação de cada igreja dessa, você vai se identificar com uma delas, ou talvez com mais de uma, com todas, um pouco de cada uma. Então ela vai se enquadrar na vida de pessoas também. Apocalipse capítulo 2, verso 8, fala da igreja de Esmirna. Vamos ler a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Amados, quem está escrevendo aqui é João. João, o evangelista. João escreveu o Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus. João escreveu ali as 3 cartas, João 1, 2 e 3. João estava isolado na ilha de Patmos e escreveu por revelação do Senhor. Segundo a história, a igreja de Esmirna, nessa época, tinha um presbítero chamado Policarpo. Policarpo, ele foi colocado, instituído presbítero na igreja de Esmirna pelo próprio João. Foi João que o separou para ser ministro ali naquela igreja. Esmirna era uma cidade grande, uma cidade litorânea. Cidades litorâneas geralmente têm muito fluxo de pessoas devido aos portos, ao comércio. E Esmirna estava incluído entre essas cidades. Esmirna é uma cidade bem capacitada. Porém, essa igreja, como diz o texto, era pobre. A igreja era pobre. Uma coisa interessante para verificarmos em todas as cartas que João escreveu por revelação do Espírito Santo, ele diz no final delas: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ele enfatizou isso em todas as cartas? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que as pessoas deixaram de ouvir a voz do Espírito? Será que as pessoas estavam ouvindo outras vozes? Não estavam mais buscando ouvir a voz do Espírito?
não estavam buscando conhecer a vontade de Deus, mas estavam buscando para si pessoas que falavam o que elas queriam ouvir. Nas duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4 e em 2 Timóteo 3, ele se preocupa muito com a apostasia. Muito obrigado, pastor. O galardão da senhora está reservado lá com Jeová. Glória a Deus. Paulo se preocupa muito com a apostasia dos últimos tempos, tanto que nas duas cartas ele toca no assunto, e ele identifica essas pessoas, as suas características, como eles agiriam, como eles chegariam até as pessoas, como eles chegariam nas igrejas. Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz do Espírito. Quando lemos as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, parece que ele escreveu hoje de manhã essa carta. Você começa a ler, começa a olhar para a nossa igreja atual, começa a olhar para a igreja desse século, do século passado, começa a olhar para as mensagens, os mensageiros aí famosos, você vai ouvir as mensagens, começa a olhar para o tipo de louvor que é valorizado, que toca no rádio o dia todo, o estilo, o perfil. Você olha a carta de Paulo e pensa, não, isso aqui alguém escreveu isso hoje, para tocar nesse tema, mas não. Uma carta que tem pelo menos, aí vamos colocar mais ou menos aí 2000 anos. E João escreveu essa carta para a igreja de Esmirna. Posso dizer que ele direcionou ali pelo Espírito Santo ao presbítero que ele mesmo ungiu ali naquela igreja. E quem estava dizendo isso era o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Era o início da criação. Era o mesmo que João escreveu no princípio, era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Era ele que estava falando. Era o Cristo ressurreto. Era aquele que morreu e ressuscitou. No último versículo do capítulo 1 de Apocalipse, ele fala que ele tem em suas mãos as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas, e tem na sua mão os 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. É ele que está falando. E ele diz: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você anda fazendo. É como você vai contratar um pedreiro para fazer uma casa. Aí você pega o primeiro pedreiro que aparece na sua frente e bota lá para fazer a obra. Não é assim. Primeiro você vai buscar o quê? Referência. Você já fez alguma casa? Sim. Já fiz uma casa na rua tal, fiz um prédio num lugar tal, construí isso, construí aquilo. Você vai buscar referência. E aí você vai, ele falou aí, você acreditou que ele fez direito? Não, você vai lá. Vai olhar a obra dele, vai conversar com o proprietário. Você for um pouquinho mais ousado, você vai, eu posso entrar para dar uma olhada no acabamento, para dar uma olhada no rejunte, para dar uma olhada no piso. Por quê? Você vai investir um alto dinheiro numa casa, num profissional. Você precisa saber como é que ele trabalha. Precisa ter confiança de colocar os materiais perecíveis, porém de alto custo, na mão dessa pessoa. E o que Deus tem colocado na mão dos pastores não tem preço. São as nossas almas, as almas das suas ovelhas. São as suas próprias ovelhas que Ele está confiando a homens. Mas muitos deles, a única coisa que tem feito é cortado a lã e abandonado as ovelhas no pasto ou no deserto, muitas vezes, infelizmente. E diz o Senhor
Eu sei as tuas obras. Eu fui lá olhar as suas obras. Eu tenho olhado lá nos detalhes do que você tem feito. Eu tenho olhado o seu esforço. Talvez sua intenção é boa, mas a sua obra não está boa. E eu estou olhando. Eu estou olhando o zelo que você está colocando nessa obra. Eu sei das suas obras. Não adianta você me entregar um currículo falso. Você engana outras pessoas. Eu conheço as suas obras. É isso que ele está dizendo para esse anjo, para esse pastor. E para nós. Primeiro para mim. Clay, eu sei das suas obras. Não tente me enganar. Não tente parecer um santo. Eu sei das tuas obras. Eu sei quem você é quando você está sozinho na rua. Eu sei quem você é quando você está em outro estado. Eu sei quem você é quando você viaja. Eu sei das suas obras. Não venha tentando me passar uma lábia. Eu sou Deus. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o princípio da criação. E sei também das suas tribulações. Eu sei da sua dificuldade. Eu sei da sua luta. Eu sei do que você tem passado dentro da sua casa. Eu sei como o inimigo tem perturbado a sua mente. Eu sei como ele tem levantado as provações contra você. Eu sei. Eu tenho visto. Eu tenho visto que você levanta a parede, ele vai lá e derruba. Eu tenho visto que ele tenta te atribular. Eu sei das suas tribulações. Eu tenho visto o que você tem passado. Eu estou vendo o vento que soprou, que está soprando. Eu não te abandonei, eu sei. Eu estou vendo. Ele está dizendo isso. E sei da sua pobreza, mas tu és rico. Como isso? Eu sei da sua pobreza, mas tu és rico. Por quê? O que eu valorizo, o que para mim é importante, o que para mim vale dinheiro, vale ouro, vale esforço, não quer dizer que isso vale para Deus. Os valores de Deus é diferente do nosso. Como escreveu Isaías, assim como os pensamentos, como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus relacionados aos nossos pensamentos. Nós não conseguimos entender. Tu és pobre, eu sei da sua pobreza, porém tu és rico. Porque muitas vezes nós valorizamos aquilo que não tem nenhum valor. Valorizamos templos. Valorizamos catedrais. Valorizamos igrejas enormes, cheias, cultos animados. Mas Deus não é isso que Ele está valorizando. Deus está dizendo: não habito em templos feitos por mãos de homens, mas habito dentro de você. Eu não quero a riqueza que os homens querem. Não é essa a riqueza que eu busco. É isso que Ele está dizendo. Muitas vezes nós temos valorizado coisas e esquecemos de valorizar pessoas.
esquecendo de valorizar a pessoa do Espírito Santo. Tem igrejas, infelizmente, igrejas que muito tempo o Espírito Santo já não entra nelas. Igrejas totalmente entregues a Satanás. Igrejas com doutores que criaram teologias, filosofias para justificar os desejos humanos, carnais e satânicos, valorizando aquilo que não tem nenhum valor. Tem pessoas que mudam de igreja, e qual é o critério que ele vai escolher a igreja dele? Bom, o meu critério é, primeiro, tem que olhar se essa igreja tem um bom estacionamento. A igreja tem que ter estacionamento, porque meu carro é novo, não pode ficar na rua, senão alguém pode passar, arranhar, roubar, dá problema. Segunda coisa que eu tenho que analisar é se o estacionamento fica lá onde há, dentro do estacionamento, né? Manobrando os carros também, porque se alguém encostar no meu carro lá, eu tenho que ter câmera, porque se encostar também eu vou precisar receber. Eu não vou perdoar, pastor, se o senhor bater no meu carro, o senhor vai ter que me pagar, infelizmente. Então eu já vou lá na igreja, é assim que as pessoas analisam. Agora vou analisar o templo. Poxa, será que tem ar-condicionado? Bom, aqui tem ar-condicionado, moleque. O cara já fala com a esposa, né? Aí, ó, esposa, aqui tem ar-condicionado. Poltrona, não, almofadada, confortável, abençoada. Oh, que glória. Será que tem salinha para as crianças? É assim, irmãos. As pessoas não procuram a igreja para saber, eu vou lá ver se Deus está indo nessa igreja. Eu vou lá ver se o Espírito Santo tem frequentado essa igreja. Infelizmente, não é assim que eles estão procurando. Estão procurando segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio desejo. E outra, não venha pregar contra o pecado, contra o erro, contra a prostituição, contra o divórcio, contra o homossexualismo, que aí a pessoa sai da igreja, vai procurar outro. Está desse jeito, porque valoriza aquilo que não tem nenhum valor. E ainda diz o Senhor: e tenho visto a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga? Sinagoga, para nós entendermos facilmente, sinagoga como fosse uma congregação. Aqui a matriz seria o templo que tem em Jerusalém, que tinha, né? Falo tem nessa época, o templo em Jerusalém, e eles foram construindo as congregações, que eles chamam sinagogas, onde tinha habitação de judeus, que eles se espalharam pelo mundo. Isso foi uma providência de Deus, para quando Jesus viesse, o evangelho se espalhasse mais facilmente. Quando os discípulos foram muito perseguidos em Jerusalém, e eles tiveram que sair, eles deram preferência para ir para lugares onde tinham sinagogas, que lá eles sabiam que tinham judeus, ele ia ter algum apoio, ia ter algum tipo de amizade, ia ter uma estadia, apesar da perseguição posterior nesses lugares também, que onde você chegar com o evangelho verdadeiro, você vai receber algum tipo de perseguição. Não pense que você vai ser imune, seja na sua escola, na sua faculdade, na escola dos seus filhos. Você colocar o evangelho verdadeiro, as pessoas vão te perseguir. E eles não sofreram menos que nós. Pelo contrário, sofreram muito. Essas pessoas que se dizem judeus, mas são o quê? Templo de Satanás. Atualizando o ano 2016. Pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas são templos de Satanás. Por quê? Blasfemam. Blasfemam contra as obras do Espírito Santo.
Pessoas que não acreditam nos dons espirituais, nas manifestações do Espírito Santo, na cura, nos milagres, no falar em línguas, nas profecias, nos ministérios que são bíblicos. Quando eles veem acontecendo, eles blasfemam e acham que tem conhecimento, mas é conhecimento carnal, é um conhecimento que ele aprendeu ali na faculdade, não recebeu o Espírito Santo, não conseguiu interpretar corretamente e aí blasfema. Isso é o que você vê muito aí, e pregando a concupiscência em favor do pecado dentro da igreja, aceitando tudo. É disso que ele estava falando. E essa era uma briga grande que estava tendo nessas igrejas, principalmente em Esmirna. Nada temas das coisas que hás de padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. O Senhor estava revelando que eles padeceriam, que é o que? Sofreriam, que eles iam sofrer. Mas Deus poderia tirar esse sofrimento, poderia, se Ele quisesse, mas Ele não tirou. Ele não tirou o sofrimento. Ele disse: não temas, você vai sofrer. Você vai sofrer por causa do Evangelho verdadeiro. Vão te perseguir, vão fechar as portas, vão te caluniar, vão dizer que você ficou louco. Mas não temas. Não temas pelo que você vai padecer. A única coisa que Ele nos garantiu aqui é o sofrimento. Ele nos garantiu o sofrimento. O sofrimento pelo Evangelho, que é, como disse Jesus: quando vos perseguirem, vos maltratarem, falar mal de vós por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai-vos, que é grande o vosso galardão. É grande o vosso galardão. É isso que ele estava dizendo aqui. Vai ter um galardão grande para vocês, porém vocês vão sofrer um pouco aí, mas não tenha medo, eu estarei com vocês. E aí ele continua: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Nesse caso específico aqui, da igreja de Esmirna, eles foram presos. O presbítero Policarpo se escondeu para tentar fugir da prisão, esperar esfriar um pouco o negócio. E tereis a tribulação de 10 dias. E nesses 10 dias, eles foram tentados aqui, a negar Cristo. Foram torturados para negar a Cristo. Foram surrados, foram espancados para negar a Cristo. Durante 10 dias. No final desses 10 dias, eles não se entregaram. E o presbítero Policarpo em grego, poli é muitos, né, irmão? O Policarpo é de frutos, então muitos frutos. Esse era o nome dele, muitos frutos. No final, quando eles viram que ele não ia negar mesmo na frente do imperador, ele falou: eu preguei o Evangelho a vida toda. Ele era cristão, nasceu numa família já cristã, e eu não posso negar Cristo, porque Ele é o meu Redentor. Não posso negar Cristo. Vou preferir a morte. E assim como ele, muitos da sua igreja, da igreja de Esmirna, tanto que essa igreja fechou. Essa igreja acabou, ela não existe. Todas essas 7 igrejas não existem, elas acabaram pela perseguição. Mas depois o Senhor já sabia disso e disse: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, ou seja, já está
predizendo que eles morreriam naquela perseguição. Mas essa mensagem também serve para nós, porque os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Cada dia parece uma situação nova, uma doutrina que quer se impor. Parece que somos pressionados por essa doutrina mundana que estão entrando dentro da igreja. Somos cada dia mais pressionados. Por quê? Porque as pessoas que têm menos conhecimento abraçam essa doutrina. E isso pressiona aqueles que querem manter a doutrina de Cristo. Muitas igrejas que há 10 anos aí, 5 anos atrás, ainda mantinham firme na doutrina. Hoje você vê que a pregação dele já mudou tudo. Tinha um pastor que eu gostava muito da pregação dele, e essa semana eu fui ouvir com o Márcio, até chamei ela e falei: não, senta aí, vamos ver a pregação. Pastor abençoado, vem de uma família já renomada de pastores. Ele é novo, mas sua família tem mais de 50 anos dentro da igreja, muito mais, talvez mais de 60. Vamos assistir a pregação. Tem muito ensinamento nesse homem, aprendeu muito a vida toda, foi criado num evangélico, o vô, o pai, a avó, bisavô, tudo crente, tem coisa para falar para nós. O homem abriu a Bíblia num texto bom, mas não deu nem 5 minutos de pregação, ele começou a falar em dinheiro. Não deu 5 minutos de pregação, o homem começou a falar em prosperidade, em dinheiro, que Deus vai isso, vai aquilo. Infelizmente, eu abro a Bíblia e não vejo Jesus falando nisso nenhuma vez. Pelo contrário, eu vejo ele falando com Zaqueu, para restituir todo mundo que ele tinha roubado. E o jovem rico que não tinha roubado, para pegar e dar para os outros aquela porcaria. Mas, infelizmente, esse evangelho invadiu nossas igrejas. E ser fiel até o fim, irmãos. E disse Jesus: dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que vencer? A vitória desse mundo, a vitória aos olhos desse mundo carnal, não é a vitória que Deus tem. Da mesma maneira que a pobreza para este mundo, para Deus é a riqueza, a vitória deles também não é a vitória de Deus. Tem um pregador lá da Coreia do Sul, que ele inclusive até morreu, que dizia que Jesus foi um projeto falido de Deus, porque Jesus morreu, no auge da sua idade, 33 anos é o auge do homem, quando o homem está no top da carreira, está fazendo o melhor no esporte, hormônio tudo em cima, o top da masculinidade do homem, 33 anos. Jesus morreu. Então, Jesus morreu sem ter filho, sem casar, e segundo ele, sem concluir o ministério, que era evangelizar o mundo todo. Então, quer dizer, os olhos dele é o que? Carnal, olhos mundanos. A vitória que esse mundo vê não é a vitória que Deus vê. A vitória desse mundo, para Deus, é derrota. É derrota. Pode ter certeza disso. Essa semana eu estive lendo uma notícia sobre a igreja romana, e o líder deles disse que eles vão rever o conceito de inferno, que não é possível que um Deus tão bondoso e amoroso como o nosso tenha criado realmente um inferno para queimar as pessoas por desobediência. Isso não condiz com o amor de Deus. Segundo eles,
ou segundo ele, né, o líder, possivelmente isso é uma figura de linguagem que foi usada no texto original, e que na tradução, ou até na interpretação, mesmo que a tradução traga a palavra inferno, ou lago de fogo, ou segunda morte, isso é uma interpretação errada nossa, e que eles vão buscar uma interpretação melhor para esse texto. Então, irmãos, realmente está esquisito, tá? É quase assim, Jesus veio aqui à toa, é quase isso que eles estão dizendo. Jesus veio aqui à toa, Jesus não precisava ter vindo, né? É só Deus salvar a mesma gente, levar embora com pecado, com prostituição, com idolatria, com tudo aí. É mais ou menos isso. Mas não é isso que Deus falou, e não é isso que Jesus está nos dizendo, né? Pelo contrário, ele disse que é o que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que vencer as perseguições, ao que vencer ao anticristo, ao que vencer ao falso evangelho, ao que vencer a apostasia, ao que vencer si mesmo, ao que vencer a si mesmo, ao que conseguir se vencer, porque esse ser carnal, mortal, só quer pensar nas coisas deste mundo. Então ele precisa ser vencido, ele precisa ser abatido, ele precisa morrer, precisa nascer um ser espiritual. Quando eu vencer ele, aí sim terei direito a uma coroa da vida, e não passarei pela segunda morte. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a lerem as demais cartas do Apocalipse que João escreveu. Convido os irmãos a lerem em casa, com calma. E como eu disse, essa carta, ela pode... Uma delas pode servir para você pessoalmente. Uma delas pode te exortar. Pode mostrar para você alguma coisa que talvez você também precise vencer dentro de você. Né? Muitas vezes o Senhor ele não acha o pecado, né? Por exemplo, ele fala na igreja de Éfeso, né? Não disse que ela tinha pecado, mas que ela deixou o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele amor que você abraça Jesus, que você ora, que você busca, que você lê a palavra. Então, que nós venhamos a encontrar qual dessas 7 cartas foi escrita para nós, qual foi escrita para mim, qual foi escrita para você. Você possa ler e encontrar uma que Deus escreveu para você. Tem 7 cartas ali, uma foi direcionada para você.